podeis assentar, curve a sua cabeça, vamos não desprezando a oração do servo de Deus, mas curve a sua cabeça, oremos comigo. Senhor Jesus e eterno Pai, Senhor Jesus, Pai, aqui eu apresento, Pai, a Tua Palavra. Senhor Jesus, Pai, o Senhor sabe, Pai, que o Teu povo precisa ouvir. Pai, que o meu nome desapareça, mas Deus, em nome do Senhor Jesus, que o Teu nome cresça. Deus, em nome de Jesus, confesso eu que estou 100% dependendo, Pai, do Teu Espírito. Deus, em nome do Senhor Jesus, fala com a Tua igreja, que eu te peço e te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aqui nessa palavra, meus irmãos, queremos dizer Paulo e Silas, mas primeiro nós temos que saber como eles chegaram na prisão. Paulo e Silas tinham uma missão para entregar, vamos dizer, uma missão para chegar à Macedônia. E quando eles chegaram na igreja de Filipos, chegaram na cidade de Filipos e ficaram uns dias lá. E se você voltar um pouco a mensagem para trás, você vai ver que tinha uma jovem moça que tinha um espírito de adivinhação, um espírito maligno, e os seus senhores se lucravam com isso, lucravam porque ela cobrava para fazer as adivinhações, fazer aquilo que o diabo usava ela. E Paulo, comovente com o Espírito Santo, foi e expulsou aquele espírito maligno. E os senhores dela, como que era dinheiro, eles não gostaram muito, porque aquela era a forma deles aproveitar o lucro, era a forma que eles usavam para lucrar. Então Paulo, quando expulsou o espírito maligno, os senhores ficaram bravos. Os senhores levaram para os senhores da lei. E quando eles levaram os senhores da lei, através do povo, prenderam Paulo e Silas. E quando Paulo e Silas chegaram na prisão, uma coisa que me chama a atenção é que eles não deixaram de adorar. Mesmo com dor, eles não deixaram de clamar o nome de Deus. Eles sabiam que Deus podia fazer através das suas orações, através das suas canções. Glória a Deus. O tema dessa mensagem de hoje é culto da vitória, meus irmãos. Se você quer ter vitória, adore. Glória a Deus, aleluia, Jesus. É através da sua adoração, meus irmãos, que Deus vai decretar a tua vitória. Oh, Jesus. Aí Paulo e Silas, eles disseram a palavra, quando diz que eles oravam e cantavam hinos a Deus. Foi tão grande a adoração. Foi uma adoração em espírito e verdade, como que lá em João 4:23, que fala que nós devemos ser adoradores em espírito e em verdade. E nós devemos entregar nossa adoração não para não se amostrar, mas sim para Deus. Nós temos que ter uma intimidade com Deus. Nós temos que ter algo em espírito e verdade. A adoração que aqui fala na passagem não é aquela adoração que você chega aqui e prega, não é aquela adoração que você chega aqui e canta, mas é a adoração com intimidade a Deus. É uma adoração que requer algo maior, um relacionamento com Deus. Paulo e Silas. Eu gosto muito de Paulo porque ele é um exemplo para nós. Paulo escreveu cartas, fez muitas coisas, muitas obras. E Deus usava muito Paulo. E quando Paulo pregava, descia o Espírito Santo. Mas, meus irmãos, para Paulo ter tudo isso, ele precisava buscar.
Para Paulo ter tudo isso que ele teve, toda essa trajetória que ele teve, ele precisava buscar, meus irmãos. E ele buscou, meus irmãos. Por isso foi edificado dessa forma. Que nós possamos, meus irmãos, a cada dia buscar a presença de Deus. A cada dia buscar uma intimidade com Deus. A cada dia ter aquele relacionamento. Voltar a buscar como você buscava. Voltar a adorar como você adorava. Voltar a dobrar seu joelho como você orava. Nós temos que voltar. É tempo de despertamento na igreja. Não é tempo de ficar dormindo. É tempo de acordar. É tempo de você parar de reclamar e começar a adorar. É tempo, meus irmãos, de adorar em espírito e em verdade. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Oh, Rabassúbia Canda Rabarabai. Oh, Jesus, é tempo de você parar de reclamar. É tempo, meus irmãos, de começar a adorar, meus irmãos. Meus irmãos, é fácil adorar quando está tudo bem. É fácil adorar quando está tudo legal, está tudo de boa, pastor. Mas é difícil adorar quando está tudo de cabeça para baixo. É difícil te dar até um glória quando está tudo de cabeça para baixo, está tudo difícil. Mas é assim, meus irmãos, é através da sua adoração que Deus decreta a tua vida. É através do seu clamor, através da sua oração, é através dos seus cânticos, é através do seu glória, aleluia, meus irmãos. É através disso que Deus decreta a tua vida. Oh, Jesus, aleluia. Glória. Oh, Jesus, aleluia. Aleluia. Meus irmãos, adoração em espírito e verdade. Adoração em espírito e verdade. Meus irmãos, como eu disse, é fácil, meus irmãos, adorar quando está tudo bem. É muito fácil. É muito fácil, meus irmãos, se adorar quando está tudo de boa, meus irmãos. Difícil é se adorar quando o inimigo está te atacando. É difícil, meus irmãos. Mas a cada dia nós temos que buscar. Nós temos que adorar, meus irmãos. Ser adorador de excelência. Nós não podemos deixar as coisas do mundo nos consumir, meus irmãos. Nós não podemos deixar as coisas do mundo nos atacar. O pecado. Ser crente é uma coisa chamada renúncia. Se renunciar ao pecado, renunciar às coisas profanas do mundo. Nós temos que abrir nossa visão espiritual e começar a observar as coisas que estão acontecendo. Porque, meus irmãos, é muitas coisas que acontecem diariamente nas nossas vidas, mas será que você está adorando em espírito e verdade? Qual está sendo a sua adoração? Será que nós estamos adorando em espírito e verdade? Será que nós, meus irmãos, estamos adorando da maneira correta, como que é dito na palavra? Aleluia. Em João 4, 23, vem falar que Deus procura os tais que assim não adoram. Então, ou seja, tem falta. Está em falta aqueles que adoram em espírito e verdade. Hoje em dia as pessoas estão preocupadas só com bênção, meu irmão. Hoje em dia as pessoas só estão preocupadas com as coisas do mundo. Mas nós temos, meus irmãos, meia dificuldade a adorar. Em meia tempestade, meus irmãos, adorar. A única solução, meus irmãos, do teu problema é adorar.
É através da sua adoração que Deus vai visitar a tua casa. É através da tua adoração que Deus visita a tua família. É através da tua adoração que Deus ele faz o diferencial na tua casa, na tua vida. É adoração, meus irmãos, em espírito e em verdade, meus irmãos, que Deus ele faz, que Deus ele opera, que Deus ele faz na tua vida, meus irmãos. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Através da tua adoração, meus irmãos, Deus ele faz o impossível para os teus olhos. Através da adoração, meus irmãos, Deus ele opera de uma tal forma, de uma tal maneira. É através da tua adoração que o médico disse que você poderia até morrer. Mas para Deus, meus irmãos, quando você adora, quando você busca, quando você ora, quando você está na presença, para Deus não tem impossível, para Deus ele faz o impossível para o médico. Aleluia, glória a Deus, verdade, aleluia. Eita Deus! Oh, Rabassúbia Candarabarabai. Oh, aleluia! Meus irmãos, adorar é a essência que arde no nosso coração, é a essência de adorador. Nós não podemos deixar essa essência se apagar, se a chama se apagar. Se nós deixarmos, meus irmãos, se nós deixarmos, meus irmãos, as coisas profanas do mundo nos consumir, nós perdemos nossa essência. Nós precisamos, meus irmãos, a cada dia adorar, a cada dia buscar a Deus, a cada dia, meus irmãos, buscar a Deus em espírito e em verdade. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Oh, Jesus. A cada dia, meus irmãos, você vir na igreja com mais ânimo e adorar em espírito e em verdade. Não é aquela adoração que eu estou falando de glória, aleluia, é aquela adoração com intimidade a Deus. Deus ele quer intimidade. Deus ele não quer dinheiro, ele não quer nada, ele quer intimidade, meus irmãos. Ele quer adoração em espírito e em verdade. Oh, Jesus. Aleluia. Meus irmãos, é através da adoração que Deus decreta a tua vitória. Através da tua adoração, meus irmãos, Deus ele opera de uma